Good afternoon, students and teachers of the 9th grade. How are you there? At home, at school? I don't know where you are. Fran is there with us. A Fran tá ali com a gente, ajudando hoje em Libras. Hi, Fran, tudo bom? And welcome back. So today it will be something as a review. A gente vai fazer uma revisão, né? A pedido aí de vocês, alguns tópicos que ficaram mais difíceis, a gente vai dar uma retomada. And I'm not alone, não estou aqui sozinho, with me, Rosana. Hello, good afternoon students and teacher. Hello, Fran. Welcome. Good. Well, there we go. Let's go to our class. And the topic is on the screen there for you. Então, tá aí na tela para vocês o título da nossa aula, Old Wives' Tale. But what is that? O que será que é isso aí, né? Old Wives' Tale. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e daqui a pouco a gente traduz o que é esse títulozinho. Lembrando que a gente vai fazer sempre uma retomada da última aula que a gente viu, então... help me please. Last class we recognized the language used to convince or persuade other people. Na última aula, nós vimos, né, reconhecemos o uso da linguagem para convencer e persuadir outras pessoas. And we used connectors to express opinion. E nós usamos conectivos para expressar opiniões. That's it. Então foi o que a gente viu lá na última aula para poder trazer e fazer uma continuação nesta aula de hoje. Tudo bem? Então, for this class you will need, para essa aula de hoje você vai precisar de your notebook, seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis and your booklet. E a sua apostila. That's it. Então a sua apostila lá, que a gente chamou de volume 2 aí, porque é o currículo em ação do segundo bimestre, a gente está fazendo essas retomadas. Então aí na tela, caso você não tenha apostila, QR Code está lá. Então baixa, que você pode trabalhar, reestudar, ver os exercícios novamente. Eu não sei como está aí na sua escola, se o professor vai usar um pouquinho dessa apostila para retomar com vocês alguns tópicos. Então, manda ver, baixa ela lá caso você não tenha o livro fixo. Tá? And, fixo não, físico, né? Falei a palavra errada, só livro físico, ok? And by the end of this class, students will be able to... Ao final dessa aula, os alunos serão aptos para... Understand what old wives' tales are. Pode traduzir já. Só fala Old Wives' Tales por enquanto. Ok. Compreender o que são Old Wives' Tales. Legal, a gente vai ver daqui a pouco. And notice the structure and use of the first conditional. E perceber a estrutura e o uso da primeira condicional. Então, primeira condicional, o que é isso também, né? A gente precisa saber esses nomes todos? Não necessariamente, a gente tem que saber usar. E daqui a pouco a gente vai ver como é que usa isso, né? Então, na nossa última aula, nós trabalhamos aí com uma pergunta e vocês, students, mandaram pra gente umas respostas. Dá uma olhada aí na tela no que está aparecendo, né? Então, a gente tem ali uma imagem, duas pessoas na praia, um está carregando ali o que parece ser um cooler, né, para levar bebidas e comidas, e a moça atrás está carregando um carrinho cheio de livros, né? E a gente viu que na aula passada, reading is very important according to the girl, né? De acordo com a mocinha ali, a leitura é muito importante. E a pergunta que foi dada para vocês na última aula foi a seguinte: which of the characters do you identify with the most and why? Então, quais aí dos personagens você se identifica mais e por quê? E as respostas que a gente obteve na aula passada foram essas aí, ó. Rô, você me ajuda? Bora. I identify with the man because I go to the beach to have fun. Eu me identifico com o homem porque eu vou à praia para me divertir. And the other one, I identify with the woman because I love reading. I take a book with me wherever I go. Eu me identifico com a mulher porque eu amo ler. E eu levo o livro comigo para qualquer lugar que eu for. That's it. Então, foram essas respostas que a gente obteve para essas perguntas. Então, a participação de vocês na aula passada realmente foi super boa, super legal. A gente conseguiu aí essas respostas longas, bonitas, completas, com tudo que a gente precisa ali numa sentença. Belezinha? E agora vamos lá descobrir o que são aí esses Old Wives' Tales que a gente tanto falou, né? Bora. Então, lá na apostila de vocês aparece essa
essas imagens aí, tá lá na página 67 do Caderno do Aluno, volume 2 de vocês, e a gente tem 3 imagenzinhas. E o que eu quero que vocês agora no chat vão respondendo, enquanto a gente vai lendo o que é essa expressão aí, é para analisar as imagens. E tenho 3 imagens lá. Na primeira a gente tem um trevinho aí de 4 folhas, na segunda a gente tem um par de chinelos está virado, né? Um pé está virado. E na terceira a gente tem uma pessoa com um guarda-chuva aberto dentro de casa. Então, qual é a análise que vocês vão ter que fazer? Ó, analise as imagens abaixo e a quais crenças e superstições elas remetem. Vão aí respondendo no chat enquanto a gente fala aí o que é essa expressão que a gente viu, que é o título da nossa aula, que é Old Wives' Tales. Enquanto eu vou lendo aqui, Rosana está prestando atenção no chat, assim que subir alguma coisa ela vai falando, então não percam tempo hoje, já vai participando lá. A expressão conto da carochinha refere-se a uma crença popular, uma história fictícia. Em inglês, o equivalente a esse termo é Old Wives' Tales, que se a gente traduzir aí ao pé da letra, deixa eu colocar a canetinha aqui para marcar para vocês, né? Se a gente traduzir isso aqui ao pé da letra, a gente tem a palavra tales, que significa contos, né? Wives, que é o plural da palavra wife, que são esposas, Old Wives' Tales. Então, são as pessoas mais antiguinhas aqui que têm esses contos, né? Então, a gente lembra muito das nossas avós falando bastante coisa pra gente, né? Do tipo, misturar leite com manga não é muito legal, pode dar problema. Essas coisas assim são essas crenças populares aí que a gente ouvia lá de trás. O que você espera encontrar em um artigo com esse título? Então, a gente vai ler um artigo e com esse título aí, Old Wives' Tales, e a gente vai encontrar algumas coisas lá. Antes a gente pode subir. Manda ver. Você falou das pessoas antiguinhas, mas a galera aqui é antiguinha, viu? Que tá todo mundo aqui mandando bala nas respostas. Então, a Lorena, o Trevo da Sorte. Legal. Peraí, que tá o chat tá andando. A Pro Carol, o chinelo da azar para nossa mãe. Para nossa mãe. Virou o chinelo, então. Oh my God. Azar para mãe. Ok. Isso. A Lorena também abriu o guarda-chuva dentro de casa também, dá azar. Ou seja, não é bom abrir o guarda-chuva dentro de casa. Ok. Deve ter alguma verdade por trás disso aí, mas a gente nunca sabe qual é, né? Mas a gente chama isso aí então de conto da carochinha. E em inglês ficou essa expressão que a gente viu no título da nossa aula, que é Old Wives' Tales. Tudo bem? Resolvemos aí então esse lance. O que vai acontecer na nossa aula hoje é que, na leitura do nosso texto, a gente vai ter algumas sentenças seguindo um modelinho aí, que é o que a gente falou lá no que vocês serão capazes de ver, né? Que é a First Conditional. O que é isso? Então, a gente teve aí, até a semana passada, retrasada, a gente teve aí os Jogos Olímpicos, né? Então a gente teve lá as Olimpíadas, o pessoal participando, e a gente sempre fala, e aí, se for para a final? Se for para a final, será que a gente ganha a medalha de ouro ou vai ficar com a de prata? Né? Então, esse lance, né? Esse lance de que a gente falou assim, se for para a final. Esse se for para a final é uma condicional. E em inglês ela também acontece do mesmo jeito. Né? Então, vou escrever aqui para vocês um exemplo e a gente vai tentar entender melhor, tá? Vamos lá, então, ó. Opa, vamos mudar aqui não para o marca-texto agora, mas para a caneta. E aí a gente escreve. If they go to the finals, comma, they will get the golden medal. I'm sure. Então a gente pode escrever a sentença desse jeito e ver aqui, né, o que acontece com ela. Então, ó, if they go to the finals, they will get. Eles vão ganhar, ou eles ganharão. Então, quando a gente fala da first conditional in English, é isso que acontece. A gente tem lá um verbinho no presente
E a consequência disso aí vai ser no futuro com o will. Lá no 8º ano, o Ed está trabalhando, a Rô também trabalhou com um pouquinho de futuro, acho que você não pegou, mas no bimestre passado, Ed e eu, a gente trabalhou muito com o futuro lá no 8º ano, então o futuro está aí, ele aparece aqui, essa estrutura de futuro. Tá? Então a first conditional, que é o que está lá para a gente, né, como nome, é isso daqui. Quando eu tenho uma condicional, começando com o quê? Com o nosso amiguinho if. If significa se. Então, se eles forem para final, they will get. Eles ganharão a medalha de ouro. For sure, I'm sure. Tenho certeza disso. Tudo bem? Então, o nome disso aqui, como a gente já viu, deixa eu colocar aqui em preto, é o que a gente chama de first conditional. Também pode ser chamado de future. Se subir alguma pergunta aí, Rô, pode falar, tá? So, future possible. Future possible por quê? Porque eu tenho uma consequência no futuro que é uma possibilidade de algo que acontece no presente. Então, por exemplo, if I win the lottery, I will travel the world. Se eu ganhar na loteria, eu viajarei o mundo. Né? Então é algo condicionado a alguma coisa. Se eu ganhar, beleza. Se eu não ganhar, não. Yes. Tem um aluno aqui, o Luiz Henrique, e ele está te fazendo uma pergunta. Manda a pergunta. Will seria afirmativo no futuro e won't seria negativo no futuro? Exatamente. Boa pergunta, Henrique. A gente tem aqui, ó, will, a forma afirmativa. Lembrando que para eu usar a negativa, basta eu colocar o not. Então, will com not vai virar won't, que é a forma negativa. Assim como a gente tem o do no presente, do com o not vira don't. No passado a gente tem o did. O did com o not vira didn't. E no futuro, o will junto com o not vira won't. É a forma negativa do futuro. Então, se eu colocasse ali na minha oração, né? If they go to the finals, they won't get the gold. Eles não ganharão a medalha de ouro. I am sure. Né? Aí seria triste para o Brasil. Ok? Pena. Okay? Mas é só eu trocar o will por o won't, né? Por essa daqui, e eu transformo a minha sentença em uma forma negativa. Mais alguma coisa, Rô? Tudo tranquilo por enquanto? Beleza. Então, vamos lá para frente. Conseguimos aí entender essa explicação. Depois vocês vão produzir uma sentençazinha lá no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouquinho com um texto e entender, completando com essas frases aí que estão nesses quadradinhos azuis, né? Nós temos 4 frases aí, A, B, C, D, nos quadrados azuis, e no nosso texto a gente tem um espaço lá para completar. Então, o que a gente vai fazer agora é, vou ler os quadradinhos azuis com vocês, a gente vai traduzir para que vocês entendam o que está ali, mas a parte do texto vai ser de vocês, vai ser um momento de leitura mesmo. Então, cada um vai ler o seu e completar com aquela frase que estiver faltando, que a gente vai ler agora. Tá? Então, as 4 frases, elas serão usadas nesse texto. Esse texto foi dividido também em 4 partezinhas, cada parágrafo vai usar uma dessas frases. Tá? Vamos lá. A primeira delas está escrito aqui pra gente, A, cat lovers rest easy. Então, amantes de gatos, fiquem tranquilos. Okay? Isso significa a letrinha A. Letrinha B. Eye crossing does not lead to strabismus. Então, cruzar os olhos não vai levar a você ficar estrábico. Estrábico, vesgo. Não é isso? Isso. Ok, é um sinônimo. Letra C. Originating long before pen and ink, books and movies, and certainly before the internet. Então, isso aí já foi originado bem antes da caneta e da tinta, antes dos livros e dos filmes, e certamente antes da internet. E a letra D. According to the American Red Cross. De acordo com o American Red Cross, que é uma instituição. Legal. Então, vocês vão ter agora, para ler um minutinho, esse pequeno parágrafo que está aqui na parte de baixo, e vão escolher uma das 4 letras para completar. Então,
é só escrever no chat pra gente, que daqui a pouco a gente volta. Não é isso? Um minutinho, se subir resposta antes, a gente volta antes, mas a gente vai dar um minutinho aí para vocês leiam. E depois a gente volta lendo, traduzindo para vocês. Go! Have fun! Se divirtam lá. Ok, Rô. All yours. Muita gente aqui. Letter C. Legal. Então vamos lá. Lorena, o Jefferson, o João Lucas, a Pietra, da escola Jeremias, da Promilena, a Mariana, Dós, o Jonatas, todo mundo na letter C. Letter C. Legal que o Vinícius aqui colocou a letra C e escreveu também a sentença inteira lá. É verdade. Bom para praticar inglês, né? Isso é ótimo, vamos praticando aí. Vamos ver se é a letra C mesmo que vai aparecer ali pra gente, na tela para vocês. Tá lá, letrinha C aparecendo, joia. E agora vamos ler o texto para ver como é que ele fica, né? Old wives' tales are perhaps as old as language itself. Então o que a gente tem aqui nós estamos falando que os contos da carochinha, eles são, talvez, tão velho quanto a língua em si. They are part of our oral tradition. Olha lá, oral tradition, parecido com a língua portuguesa, né? Então, são parte aí da nossa tradição oral. E aí entra a letra C que nós já lemos. Originating long before pen and ink, books and movies, and certainly before the internet. Many old wives' tales, especially those surrounding pregnancy and childbirth. Muitos contos da carochinha, especialmente aqueles aí que falam de pregnancy, que é a gravidez, e childbirth, que é o nascimento da criança, have been proven false or irrelevant. Então, eles já foram provados aí que não são verdadeiros, que são falsos ou irrelevantes. By advances in medicine and technology. Significa que os avanços aí na medicina e na tecnologia comprovaram que esses contos da carochinha não são tão verdadeiros como eram antigamente. É isso? Tá? Então, é o que a gente tem aí com o avanço da medicina e também da tecnologia. Vamos para a segunda parte do nosso texto, lembrando agora que a gente já usou a letra C. A letra C está fora do nosso quadro. E agora vocês têm A, B e D para completar esse outro parágrafo aí. Então, de novo, momento de leitura de vocês. 30 seconds, 30 segundos. Leiam e respondam. A, B or D? Go there! Também, galera, respondendo bastante. O Felipe, da Promilena, letter A. O Gabriel, letter A. Legal. Temos a letter A. Pro Elizabeth, letter A. Letter A. Vamos ver se é a letter A aparecendo lá na tela pra gente. A resposta. Aham. Então temos ali letter A. Very nice. Vamos lá para a leitura. False, né? A gente tem aqui o título dessa pequena Old Wives' Tale. Cats can steal the air from a baby's mouth. Né? Os gatos conseguem roubar o ar da boca de um bebê. False. É falso. This tale goes back hundreds of years to a time when cats were associated with witchcraft and evil spirits. Então, esse conto aí, ele volta no tempo aí, mais de 100 anos atrás, num tempo em que
os gatos eram associados com witchcraft, que seria aí bruxaria, feitiçaria, e com evil spirits, com os espíritos aí maléficos. Letter A, cat lovers rest easy. Então, amantes de gatos, fiquem tranquilos. It's anatomically impossible for a cat or other animal to suffocate a baby. Então, é anatomicamente impossível para um gato ou qualquer outro animal sufocar um bebê. By sealing the baby's mouth with its own. Então, por fechar a boca de um bebê com a sua própria. Então, tranquilo, quem gosta aí de gato, não tem problema, pode continuar com o seu gatinho, que não vai fazer nada com o baby aí na casa, tá bom? Então, esse foi o segundo conto da carochinha. Vamos lá para o nosso terceiro, tá aqui para vocês na tela agora. Letra B e letra D, e a gente tem o título, ó, Wait an hour after eating before swimming. Esperar uma hora aí, depois de comer, antes de nadar. Vamos lá? Mais 30 segundinhos. B ou D? O que vai completar essa sentença aí? Go! And then Aqui agora dividiu, viu, João? Dividiu? Eu Opa. até falo, quem não conviveu muito com a avó, né? Com a grandmother, nunca teve esse conselho, né? Então, aqui a galera ficou entre letter B and letter D. Let's check. Vamos verificar aqui qual delas entra aí pra gente. Então, aparecendo ali para vocês, letter D, né? According to the American Red Cross. Então, esperar aí uma hora depois de comer para nadar? False. Então, according to the American Red Cross, de acordo com o American Red Cross, it's usually not necessary for you or your child to wait an hour before going in the water. Então, geralmente não é necessário para você ou a sua criança esperar aí por uma hora antes de ir para a água. However, aqui ó o nosso conectivo aqui indicando um contraste. Porém, it is recommended that you wait until digestion has begun. É recomendado que você espere pelo menos que a digestão tenha começado. Especially if you had a big fatty meal. Especialmente se você teve uma refeição aí gordurosa, né? Fatty aí, cheia de gordura. And you plan to swim strenuously. E você planeja nadar aí vigorosamente. Okay? Então, dá um tempinho para a digestão começar, né? Não vai pular na água, né? Já se fazer aquele monte de esforço, porque daí dá problema. Tudo bem? Então é lógico, se essa aqui é a D, só sobrou uma pra gente, né? Então, vamos lá pra frente e já completar com a nossa letrinha B, que é o que tá lá. E a gente vai ler junto esse último parágrafo. Então, ó. If you cross your eyes, they will stay that way. Então, se você envesgar os olhos, eles ficarão desse jeito para sempre. False. Tá aqui que é falso. Vamos ver o porquê. Only about 4% of the children in the United States have strabismus. Então, só aí 4% das crianças nos Estados Unidos têm estrabismo. A disorder in which the eyes are misaligned. Então, uma desordem aí em que os olhos são desalinhados, giving the appearance that they are looking in different directions, dando a impressão de que eles estão olhando em direções diferentes. E a letra B, eye crossing does not lead to strabismus. Então, não realmente leva ao estrabismo, né? Às vezes a gente brinca, né, de fazer assim e tal com os olhos. É bom não forçar muito, porque sempre alguma coisa vai dar, mas não vai ficar não. Tudo bem? Então, esse é o nosso texto que a gente viu sobre Old Wives' Tales. E agora, vou dar uma proposta aí para vocês. Nós já falamos da explicação, já lemos aí para vocês, fizemos os exemplos, né? Então, agora a proposta para vocês é essa, ó. Temos duas sentenças aqui na lousa e eu quero que vocês completem para a gente ou uma ou a outra. Mandem para a Rosana aqui no chat, seguindo a nossa estrutura, né? Então, if, subject, pronoun and simple present, que já está aqui a parte do if, vocês vão completar agora a segunda parte com o will. If you study English more often, o que acontecerá com você? O que acontecerá com o seu inglês? If I am a good student, o que acontecerá comigo como um good student?
Vamos lá, completem aí em 30 segundinhos. Eu e Rosana já voltamos com a resposta. Go! Ok, o tempo tá acabando, não vai dar nem pra. Mas temos aqui, né? You will have success. Yes. That's it. Então nas duas até dá para completar com you will have success. Você terá aí sucesso. E essa é a ideia de trabalhar com o futuro e as futuras possibilidades. Se eu fizer algo bom, é lógico que a minha consequência também será boa. Então pensem nisso quando a gente está falando aí de if, das conditionals, ok? Das condicionais aí, belezinha? Rô, time to say goodbye, já acabou o nosso tempo, passou rapidinho hoje. Have a nice week, yeah, porque a gente está na terça ainda. As habilidades estão aí na tela para vocês, professores. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula também. Tá aí para vocês o QR Code na tela. Ok? Bye bye everybody, see you next week. Bye, see you next class.